Coríntios 9, verso 15. O texto diz assim, existe uma tradução que diz assim: graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Fala, inefável. 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 Pastor, que bicho é esse, né? Inefável. Inefável. E outra tradução, ela é mais fácil, é o seguinte: agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá. Um presente que palavras não podem descrever. Diz o cantor aqui, né? Que amor é esse? Né? É um amor que palavras não podem descrever. Inefável. Inefável é algo que você não consegue descrever com palavras. Não dá para falar. É isso que Paulo então está falando para a gente aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 15. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, ó Pai, por esse texto maravilhoso da Tua Palavra. Esse texto, Deus, que nos leva a entender e a procurar, ó Pai, entender um pouco mais daquilo que o Senhor fez por nós. E agora, Deus querido, nesse momento, nós queremos em nome de Jesus, ó Pai querido, pedir que Teu Espírito possa estar conosco aqui agora. Deus, em nome de Jesus, já que o Teu Espírito tenha, ó Pai querido, a livre acesso aos nossos corações nessa noite. Que nós agora, ó Pai querido, ao ouvirmos um pouco da Tua Palavra, que nós agora, ao compartilharmos um pouco da Tua Palavra, nós possamos estar sensíveis, ó Deus querido, àquilo que o Senhor tem feito por nós, e quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E agora, ó Deus, que nós não possamos, ó Pai, nessa noite aqui agora, ó Pai, entender um pouco mais, ó Pai, desse amor tão grande, e que nós possamos dar graças a Deus, porque Ele tem sido bom para conosco, mesmo quando nós somos rebeldes, e nós somos, ó Pai querido, desobedientes à Tua Palavra. Ajuda-nos a entender a Tua Palavra, e ajuda-nos, ó Deus querido, a sairmos daqui, ó Pai, um pouco mais cheios da Tua graça, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o capítulo 9 de 2 aos Coríntios, se você depois ler em casa, você vai ver que ele trata de dízimos e ofertas, e de contribuição, e de trazer a Deus, e de entregar à igreja aquilo que pertence a Deus. É interessante que no versículo 6, desse mesmo capítulo 9, Paulo diz o seguinte, né? Aquele que semeia pouco, também vai colher pouco. Mas aquele que semeia com abundância, também vai colher em abundância. E aí ele diz: cada um contribua segundo o propósito em seu coração, é isso? E que ele não faça o quê? Por necessidade, nem faça com raiva, nem faça assim com orgulho próprio, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Olha para quem está ao teu lado e fala: Deus ama aquele que dá com alegria. Você está dando com alegria? Fala a verdade comigo agora, hein? Você está dando com alegria? E queridos, esse texto é interessante para mim, porque o apóstolo Paulo termina o capítulo 9 falando desse dom inefável de Deus. Ele diz: Deus, Ele é inefável. Eu não consigo explicar, eu não tenho palavras para explicar o que Deus é. Eu não tenho palavras para dizer o que Deus faz por mim. Porque Deus é o maior de todos. Deus é quem dá mesmo. Deus, Ele semeia na sua vida e Ele vai colher. Porque eu tenho certeza que você não tem como ficar apático àquilo que Deus faz na sua vida. Mas Deus quer que você também plante, semeie na vida de outras pessoas, na vida daqueles que moram em Tampa, que não tem Jesus como Salvador. Quando a gente fala sobre o fato de você contribuir, existe um grande teólogo escocês chamado William Barclay, que ele diz o seguinte: existem 4 maneiras que as pessoas contribuem. Ele diz o seguinte: a primeira é por obrigação. Tem gente que traz a oferta na igreja, traz o dízimo por obrigação. O pastor não vai pregar sobre dízimo hoje não. Isso aqui é só o pretexto do contexto do que Deus está falando para você hoje. Vamos falar hoje sobre Thanksgiving. Mas ele diz que tem gente que vem na igreja e entrega a oferta por obrigação. Tem gente que só entrega para agradar a si mesmo. Eu estou dando para agradar, para me agradar. Tem gente, ele diz, que faz para alimentar um orgulho pessoal. Ele diz o seguinte: o 4º tipo de pessoas são aquelas que fazem pela compulsão do amor. Entregam porque o coração delas está cheio de amor, e está tão feliz com o que Deus tem feito por elas, que elas não vêem outra maneira de devolver ao Senhor, a menos que seja com amor. O apóstolo Paulo termina a exposição desse capítulo 9, e ele fala sobre a contribuição, afirmando que tudo o que dermos, ou contribuirmos, ou retribuirmos
como falar, não tem como explicar o que Deus fez para nós. Queridos, é bom nesse texto entender duas palavras do grego. A primeira palavra que está aí do grego é a palavra dom, que vem de dore, de doreia. E a palavra doreia do grego nesse versículo, ela quer dizer que é um presente indescritível, é soberano, é uma coisa grande de Deus. E o texto diz que é o próprio Jesus, o Filho de Deus, que Deus dá para nós, grátis. Essa semana com o Fábio lá no hospital e com a Gisele, por um pouquinho de tempo, eu pude ver como é que um pai fica, né, quando um filho está um pouco doente. Agora imagine entregar um filho à morte por causa de outra pessoa. Quem faria isso? Quem faria isso? Durante essa semana eu estava vendo uma reportagem sobre Nelson Mandela, e ele falava que ou o país se tornava um país democrático, ou ele preferia morrer. Você fala isso, mas na hora de morrer é mais complicado. E você fala isso se você estiver tratando a sua própria vida, mas você fala isso do seu próprio filho: eu vou dar o meu filho Júnior por causa de outra pessoa. É complicado, mas é isso que o Senhor fez. Ele deu o seu próprio filho para redimir você e a mim pelos nossos pecados. Irmãos, o que nós vemos hoje na igreja, e hoje aqui a assistência social da igreja tem feito algo tremendo, que é adotar essa favela lá em Juiz de Fora, mandar essas caixas de presente para as crianças do mundo, ajudar com os filhos dos presidiários aqui de Tampa. Tudo isso que a gente vê na igreja, todo esse amor e essa graça, ela só flui na igreja porque é produto do amor de Deus por você. É o amor de Deus que faz isso transbordar e afluir no nosso mundo. Um outro teólogo holandês chamado Simon Kistemaker, ele disse: a dádiva de Deus ao mundo é o nascimento, o ministério, o sofrimento, a morte, a ressurreição, a ascensão e a volta do seu Filho Jesus ao mundo, para nos levar e morarmos com Ele eternamente. Essa é a graça de Deus. Esse é o dom inefável de Deus para nós. Para o apóstolo, a ideia de entregar um filho é algo que ele não consegue entender, nem dizer, nem explicar. Então a palavra dom, e esse dom é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus dá o seu Filho para vir à terra por você e por mim. Ele sai do reino da glória, ele sai de onde ele estava, por você e por mim. Mas a segunda palavra aí, que tem um significado grego, é a palavra inefável. A palavra inefável do grego, ela quer dizer inekidietos. Ela se refere a uma coisa que não se pode ser descrita por palavras. Ela não tem como ser recontada, ela não tem como ser explicada, ela não tem como você detalhar. É a ação de Deus, é a ação de Deus, por graça, por misericórdia, porque é assim que Ele faz por você. Você e eu não merecíamos que Cristo morresse na cruz do Calvário por nós, mas Deus não se importou. Ele enviou o Filho porque Ele acredita em você e Ele quer dar para você um novo futuro, uma nova vida. Para entender isso, irmãos, quero que os irmãos vão comigo. Essa semana falou-se muito sobre uma palavra que foi adicionada ao dicionário inglês. Muitas palavras são adicionadas todos os anos, não é isso? No Brasil também são adicionadas na língua portuguesa, porque coisas novas acontecem, coisas novas aparecem, que as palavras antigas não conseguem explicar, não é isso? Então essa semana, lá na Inglaterra, foi escolhida a palavra do ano. Os irmãos sabem qual é a palavra do ano? O pastor vai pegar aqui, vou ver se eu pego o meu celular aqui, eu não sei se eu consigo achar o meu celular, daí quer me dar uma tela, mas a palavra do ano, irmãos, foi selfie. Repete comigo, selfie. Sabe o que é selfie, Gisele? Selfie é a ação de você tirar uma foto sua com o próprio celular ou com algum instrumento novo que aconteceu. É a nova palavra que existe, selfie. Olha aí, todo mundo é selfie. Faz um selfie seu aí, só você tirar uma foto sua, você fez um selfie seu. Ou seja, o mundo explicou, o mundo encontrou uma nova palavra para explicar aquilo que você faz todo dia, que não existia. Como é que você fala? Tirei uma foto minha no telefone, agora você fala, ai, selfie mais selfie. É isso, é a nova palavra do dicionário e foi a palavra do ano na Inglaterra. E eles esperam no ano que vem que ela já seja parte do nosso dicionário. Eles encontraram uma palavra para explicar isso, mas querido, Paulo não conseguiu encontrar uma palavra que pudesse explicar o amor de Deus, de sair do seu trono da glória e enviar o seu Filho para se tornar como eu e como você e morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Não tem palavra, não tem palavra para explicar o que Deus fez. É inefável,
é inefável. Essa palavra só se encontra uma vez no Novo Testamento, é quando Paulo fala. Ele inventou essa palavra, alguns dizem que Paulo inventou essa palavra de próprio punho. E depois, mais tarde, um dos grandes da igreja, chamado Clemente, ele vai escrever um livro de Clemente, ele escreve o livro de Clemente, ele usa a mesma palavra de Paulo, inefável, para explicar o amor de Deus pela igreja, e o amor que a igreja tem que ter pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu fico pensando assim, né? Paulo criou essa palavra, Paulo fez isso, para poder explicar esse amor de Deus. Eu quero perguntar para você, será que nós podemos sondar a profundidade do amor de Deus para conosco? Será que nós podemos? Será que nós podemos entender o valor infinito da nossa salvação? Será, irmãos, que nós, não é isso? Podemos entender esse valor? Será que nós podemos compreender o dom da vida eterna? Será que nós entendemos isso que o Senhor fez por nós? A dádiva, o presente de Deus é algo realmente indescritível. O que Jesus Cristo fez por mim, o que Deus fez por mim. Um comentarista bíblico chamado Colin Cruz, ele diz que para Paulo as contribuições cristãs devem ser efetuadas à luz do dom inefável de Deus, devem ser feitas com alegria de coração e como expressão de gratidão a Deus e como demonstração de nosso interesse amoroso pelos necessitados que receberão a nossa união com eles. Sabe o que ele quis dizer aqui? Que quando você contribui com a criança da favela lá do Brasil, você se une com ele. Quando você mandou aquele presente para aquela criança lá da África, você se uniu com ele. E você se uniu de uma maneira, através do amor inefável de Deus. É isso que Deus fez comigo e por você. Ele fez grandes coisas por mim e por você. E eu quero dizer para você uma coisa, nós que já recebemos essa dádiva de Deus, que é o Filho bendito, nós devemos expressar a nossa gratidão, sendo generosos na partilha do que recebemos, entendendo que nada, e nenhum nível da nossa doação vai ser de mais generoso em relação ao que Deus fez por nós. Você entendeu o que eu estou falando? Não tem nada, Elias, que você possa colocar naquele gasofilácio. Não tem nada, Marcos, que você possa fazer com a sua vida que vai ser mais generoso, Davi, do que Deus fez por você, que é enviar o Filho dele para morrer por você e por mim na cruz do Calvário. E aí nessa noite, queridos, por causa desse amor inefável de Deus, eu gostaria de falar com vocês sobre 3 coisas que Deus fez na minha vida, fez na vida de muitos aqui e quer fazer na vida dos que estão aqui nessa noite que ainda o Senhor Jesus não agiu na sua vida. A primeira coisa nessa noite, eu quero dizer ao Senhor, obrigado Deus, por me tirar de onde eu estava. Fala aí pro seu vizinho aí, fala, Deus me tirou do buraco profundo. Eu sei que tirou. Você pode ficar essa fachada aí de não, mas eu sei que tirou. Eu sei, porque como Deus me tirou do lugar e me colocou num lugar que eu não merecia, porque o amor de Deus é grande para conosco. E você sabe que o dia do juízo final, quando passar aquele filme lá, que o Senhor Jesus vai conversar comigo, com você, com todos nós ao mesmo tempo, quando o Senhor mostrar as suas coisas, as suas obras, você vai saber direitinho por tudo que você fez e que você não fez. Há coisas que nós escondemos das pessoas que estão ao nosso lado, mas o Senhor conhece o coração, Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. E nessa noite eu quero falar com você, diga ao Senhor, obrigado Deus, por me tirar de onde eu estava. Tem uma frase no português que é uma frase tremenda. Eu gostaria de compartilhar com você essa frase. Eric e eu, quando eu trabalhava no carro, a gente recebia muitos tickets, né? Ganhamos uns tickets para ficar lá na suíte da corrida do St. Pete, né? Da Fórmula Indy. E nós ficamos lá na suíte, bonitão, né? Viajamos num navio que deu tudo pra gente, bem tranquilão, aquela sala grandona lá, e você viu o mar e aquilo tudo. Fomos ali no Buccaneers outro dia, eles levaram a gente para ver um jogo lá, do tipo futebol americano, não entendi nada, mas sentamos na suíte, até filé mignon tinha naquela suíte. E eu fiquei olhando aquele negócio, e eu lembrei, durante fazendo essa mensagem, eu lembrei disso. Muita gente diz para mim, pastor, quando eles estão naquela coisa bem gostosa, naquele tempo, naquele clima bem gostoso, num lugar bem bonito, eles dizem, se foi pobre, eu não me lembro. Não tem isso aí no Brasil? Se foi pobre,